A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que me ouvem e que me assistem neste momento, que Deus abençoe ricamente o seu coração. Queridos, hoje eu vou falar sobre mudanças radicais na Bíblia. Isso é muito importante que você acompanhe, medite e seja muito iluminado através da palavra de Deus, e tenho certeza que esse tema tem me ajudado muito aqui na minha vida, no meu caminhar com Cristo, e acredito que também vai ajudar você a também avaliar este assunto à luz da Bíblia, inclusive se não é necessário que você também e eu tomamos medidas radicais, mudanças radicais à luz da palavra de Deus em Cristo Jesus, para que somente o nosso Senhor Jesus Cristo seja adorado. Então, primeiro item de mudanças radicais aqui nesta primeira parte, quero falar com vocês sobre adoração. Tá? Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 4, quando Jesus está ali conversando com a mulher samaritana. Eu já vou logo direto aqui dentro do assunto, que é a verdadeira adoração. Versículo 19, a mulher diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, veja que tu és profeta. Ela fala no versículo 20, nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém, presta atenção, os judeus viveram séculos e mais séculos, ok, praticando isso, e porque está na Bíblia, mas olha que interessante. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Até aqui tudo bem, ok? Porque os judeus adoravam a Deus, até hoje eles adoram a Deus em Jerusalém. Aí disse-lhe Jesus, olha aqui, amado, você que crê em Jesus, disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus. Aí ele diz no versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, queridos, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí a mulher diz, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Olha aqui, tá? O Messias chamado Cristo. E sabe quem é o Messias, que é o Cristo? Vou continuar lendo que você vai saber. Ela diz, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhes Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Ou seja, Jesus, ele é o Messias, o Cristo. Glória a Deus. Então temos que dar ouvido ao que Jesus nos orienta, por mais que tenhamos que fazer mudanças radicais na nossa vida. E aqui no caso, que mudança radical era aqui? Pensa bem, se coloque você, que está me ouvindo aqui, no lugar de um judeu. Eles, séculos e mais séculos, gerações e mais gerações, eles somente adoravam a Deus em Jerusalém, citado aqui pela mulher samaritana, que ela sabia, Jesus não disse que ela estava errada, e de fato é isso. E onde que está isso na Bíblia? Deuteronômio, capítulo 12, diz assim, ó, se você olhar na sua Bíblia, talvez na sua Bíblia tenha um título aí, o lugar do culto verdadeiro. Lá diz aqui assim, Deuteronômio capítulo 12, versículo 1. São estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para a possuirdes todos os dias que viverdes sobre a terra. Destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides desapossar serviram aos seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa, deitareis abaixo os seus altares e despedaçareis as suas colunas e os seus postes ídolos.
queimareis e despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses e apagareis o seu nome daquele lugar. Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus, mas, veja bem, isso aqui, mandamento de Deus lá no Velho Testamento, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, tá? Para ali pôr o seu nome e sua habitação. E para lá ireis, a este lugar, fareis chegar os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e as ofertas das vossas mãos, as ofertas votivas, as ofertas voluntárias e os primogênitos das vossas vacas, das vossas ovelhas. Lá, somente lá, comereis perante o Senhor vosso Deus e vos alegrareis em tudo o que fizerdes, vós e vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Entendeu? E aí vocês podem continuar lendo tudo, mas é mandamento do Senhor no Velho Testamento que eles tinham que adorar a Deus somente em Jerusalém, que é o lugar. Se você ler também Deuteronômio capítulo 14, até os dízimos, 14, 22, certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, né? Que no ano após ano se recolher no campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher ali, para fazer habitar o seu nome, comereis os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Quando caminham, veja bem, ali com o povo de Israel, então era lá Jerusalém, então tem várias tribos. Então todos aqui vai adorar a Deus. Se a pessoa mora ou morasse longe de Jerusalém, ele tinha que ir até lá, cada um dentro das suas condições. E ele vai lá levar os dízimos, porque vai servir a Deus neste lugar. Então, se o caminho te for comprido demais, que os não possa levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então, por exemplo, ele vai levar lá um boi, vai levar uma vaca, é pesadinho para carregar, né? Então, olha a instrução. Então, vende-os, vai vender aquilo que você iria ofertar ali, entregar, e aí aquilo vendendo, lógico, você vai pegar o dinheiro, então, e leva o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse dinheiro, dá-lo-ás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que pedir a tua alma, comê-lo, comei-o ali, olha que interessante, perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás, tu e a tua casa, porém não desampararás o levita que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. E assim eles faziam isso de geração em geração, não é? Anos e após anos. E porque agora, quando chega o Messias, quando chega o Cristo, que é Jesus Cristo, ele então diz para a mulher samaritana, pede para o apóstolo João escrever, e dizendo para ela, a mulher samaritana, para todos os judeus e para todos nós aqui, que não é mais necessário, sabe, querido, adorar a Deus, nem nos montes, por exemplo, hoje em cada esquina, em cada lugar, tem uma denominação, ok? E lá também os gentios ali, a mulher samaritana, buscavam a Deus e adorando nos montes. E os judeus só adoravam em Jerusalém. Então, Jesus disse assim, disse-lhe Jesus, mulher, versículo 21, João 4, 21, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Tá certo? Porque ele diz, versículo 23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses que o Pai hoje procura. Então, eu gostaria que você, talvez para você que é gentil, né? A grande maioria que está me ouvindo aqui não é judeu, então para você é simples, você falar, não há nenhuma novidade nisso, tá?
Espírito Santo, em comunhão aqui, me fez refletir. E se você estivesse no lugar dos judeus? Pensa você que está me ouvindo aí. Imagine que você seja um judeu, e talvez até algum judeu esteja me ouvindo aqui. E eu creio nisso, porque o Espírito Santo tem esse poder de levar essa mensagem a todos os lugares do mundo inteiro. Então, imagine você um judeu que está acostumado a adorar a Deus de acordo com a Bíblia, no Velho Testamento, que tem que ser em Jerusalém. E não importa onde você mora, você tem que ir para lá. Como foi dito, se você quer ofertar algo e não dá para levar porque é pesado, vende e vai fazer isso depois lá. Então imagine você se coloque no lugar do judeu e tem essa prática a vida inteira, anos e anos. Seus pais, avós, bisavós, tataravós, todos praticam isso. Agora chega um homem, que é Jesus Cristo, que diz, não é mais para fazer desse jeito, mas agora é para adorar ao Pai em espírito e em verdade. Pensa numa mudança radical na vida de um judeu, que ele, até com base nos mandamentos, ele prova isso, não, mas foi Deus que mandou eu adorar a ele e ofertar e servi-lo ali em Jerusalém. Então você acha que Deus se contradiz? Não, ok? Então ele vai dizer, ó, tá vendo? Deus falou isso e Jesus está falando outra coisa. Não, Jesus é Deus, nós sabemos disso. Então por que, queridos, o que Jesus está falando está certo e lá atrás também está certo? Porque lá atrás é sombras e figuras, é simbolismo da realidade que viria em Cristo Jesus, porque toda adoração, todos os sacrifícios lá, que eram de animais, que tinham que ser de animais sem defeito, tudo isso representa o primogênito que é Cristo, que viria na plenitude dos tempos, porque ele disse que a salvação vem dos judeus, e a Bíblia explica tudo isso. Então, o Velho Testamento, aquilo que era feito neste ponto, era sombras e figuras da realidade de Cristo. Então, quando Cristo chega, ele está dizendo, eu sou a realidade de toda adoração, do templo e de tudo aquilo que você precisa. Tanto é que Jesus Cristo chegou lá para os judeus, né, e disse para eles, destruam esse templo, a qual eles estavam ali adorando, e eu reconstruirei em 3 dias. Ele estava se referindo a ele, porque ele iria ser crucificado, e quando morto, no 3º dia, ele ressuscitaria e atrairia, como de fato atraiu, todos os que creem para ele mesmo. Então, Jesus é o Senhor do templo. Jesus é a realidade de toda a adoração. Quando adoramos ao Pai, né, nós adoramos em nome de Jesus. Quando adoramos o Espírito Santo, adoramos em nome de Jesus. E quando adoramos a Jesus Cristo, nós adoramos por tudo aquilo que Ele realizou e fez por nós ali na cruz, derramando o seu sangue, pagando o preço de todos os pecados para não precisar mais fazer nenhum sacrifício. E hoje, amados, glória a Deus, você que é brasileiro, né? Maria é brasileiro que está me ouvindo, mas você que está em Portugal, você que está aí na África, você que está em Angola, você que está aí nos Estados Unidos, você que está na Rússia, em tantos outros lugares, até aqui no Brasil, que é um país muito grande, você que está em outros estados, queridos, você não precisa ir para algum lugar, né? Você não precisa muito menos nem ir para Jerusalém. Aí onde você está, você pode e deve adorar a Deus agora em espírito e em verdade. Em espírito porque Deus é espírito, e em verdade porque a sua palavra é a verdade, de Gênesis a Apocalipse. Pense agora no judeu tendo que ter essa mudança radical e agora começar a adorar a Deus em espírito e verdade, não ter necessidade de ir mais em Jerusalém. Eu digo para os amados, se coloque no lugar deles. Se Deus não revelar, se o Espírito Santo não mostrar para ele que essa realidade é em Cristo, jamais esse judeu vai abrir mão desta prática. E aí eu trago, e vou fazer isso sempre nos vídeos, trazer para nós. Pense bem, para você que não é judeu, então é fácil esse ponto. E depois de outros vídeos eu vou falar de outros pontos. Mas eu te pergunto, será que você e eu, nós não temos que também
termos mudanças radicais à luz da palavra de Deus em Cristo Jesus, porque Ele é a realidade de todas as coisas, pense bem, um judeu precisava ter uma mudança radical. E você, precisa ou não precisa também, em alguns pontos da sua área, da área da sua vida? Será que você também não tem que fazer algumas mudanças radicais? Até mesmo daquilo que você vinha acreditando? Nos próximos vídeos eu vou falar de outras mudanças radicais. Que Deus te ilumine, que o Espírito Santo te mostre à luz da palavra que é importante nós, de fato, nos posicionar em Cristo e mudarmos radicalmente daquilo que está errado para ficarmos com aquilo que é verdadeiro. Pois os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são estes que o Pai procura. Deus abençoe, se inscreva no canal, dê o seu joinha, envie essas mensagens para todos aqueles que Deus colocar no seu coração. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Um grande abraço, tchau, fique com Deus.